Se o seu relacionamento parece um jogo de sinuca em que cada palavra precisa ser milimetricamente calculada, cada movimento pode virar contra você e no fim você sente que está sempre jogando sozinho, então esse vídeo é para você. Eu sou Rosana Dinebier, sou terapeuta integrativa e hoje eu vou responder perguntas reais de pessoas que vivem exatamente isso. Relações onde o amor até existe, mas o corpo grita por segurança emocional. E se esse tipo de conversa te interessa, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana a gente aprofunda em temas que muita gente sente, mas não consegue nomear. Casada há 25 anos, não sei mais o que sinto por ele. Como destretar? Ele diz que eu não procuro ele. Como saber se é amor ou se só estou acostumada, pois já faz 25 anos? Bom, se você tem essa dúvida, você pode ter certeza de que você não o ama mais. Quando nós precisamos objetificar o amor, quando nós precisamos justificar o amor, quando nós precisamos dar um nome a ele, uma explicação a ele, algo que nos diga eu amo ou eu não amo, nós já não estamos amando a pessoa. O amor, ele não se explica. O amor é algo que apenas se sente. Quando alguém te pergunta o que você sente, você não sabe explicar, você simplesmente sabe que você ama e por que você ama. Então, quando você carrega essa dúvida de será que eu só estou acostumada ou será que eu ainda o amo, será que eu sinto alguma coisa por ele, você pode sentir várias coisas por essa pessoa, mas com certeza já não é mais amor. O amor é muito parecido com a paixão, só que não é só o desejo, aquele fogo que faz você ficar no relacionamento. Relacionamentos muito longos em que já não existe mais aquele amor que não se explica, que não se justifica, são apenas comodismo. Então hoje é muito mais difícil para você imaginar a sua vida sozinha, recomeçar a sua vida ou talvez até começar uma nova vida, porque muitas pessoas que estão casadas há tantos anos nem tiveram uma vida de solteiro, uma vida sozinho, de morar sozinho, de conquistar sua independência, já saíram de casa para casar, então não sabe o que é viver isso. E aí esse medo do novo faz com que você fique nesse relacionamento que, por pior que esteja, ele é conhecido para você. Então é como se fosse um lugar seguro e aí você escolhe ficar nesse lugar. Se você quiser de fato melhorar esse relacionamento, eu não quero sair do relacionamento, eu quero consertar isso aqui, eu quero destretar, ele reclama que eu não procuro mais ele, bom, vai exigir um tantinho de esforço da sua parte. E não dá para esperar que ele faça esse movimento, já que é você que está percebendo que o negócio não está legal. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: quando eu mudo, o meu mundo muda. O seu marido faz parte do seu mundo. Então, a partir do momento que você muda internamente, os comportamentos dele para com você se modificam também. Se você quer ficar mesmo nesse relacionamento, por que não procurá-lo? Por que não fazer coisas diferentes? Por que não testar novas possibilidades ao invés de viver na mesmice e esperando sempre que as coisas mudem de um jeito que você já sabe que elas não vão mudar? Então, uma boa conversa entre vocês dois para alinhar as expectativas, alinhar as ideias de futuro é extremamente válida e até necessária nesse caso, para saber se vocês vão continuar caminhando juntos ou se vocês vão um para cada lado e decidir o que de fato vai ser da vida de vocês e começar a ter um movimento diferente do que você vem tendo, principalmente nos últimos anos. Faz 1 ano que me separei. Acha que é muito cedo para me relacionar novamente? Com certeza não, você poderia ter se separado ontem e se você estivesse pronta, você poderia tranquilamente se relacionar de novo. Não existe um tempo ideal para a gente ficar sozinho, para a gente viver o luto de um relacionamento. Isso é muito relativo e depende de muitos fatores que fazem parte daquele conjunto da situação que aquele casal estava vivendo. Então, por exemplo, era um relacionamento onde existia muito amor, cumplicidade? Provavelmente não. Era um relacionamento onde existia apego, dependência? E aí você começa a observar esses comportamentos. Porque se você perceber que você estava num lugar de dependência, num lugar de apego, num lugar em que, mesmo sabendo que o relacionamento era ruim, você se manteve ali porque era mais confortável até o momento, você precisa de um tempo para se curar,
para se destretar, para olhar para dentro, para ajustar as coisas que estão desorganizadas dentro de você, principalmente emocionalmente e mentalmente, e então você se prepara para um novo relacionamento. Mas vamos supor que você conseguiu fazer isso dentro do próprio relacionamento, se preparando para finalizá-lo. Se você conseguiu se destretar enquanto o relacionamento ainda existia, a partir do momento que você termina, você está pronta para entrar num novo relacionamento. Então você está me falando de 1 ano. Esse tempo, esse período, ele depende de como você se sente. Que tipo de pessoas têm se conectado com você? Como é que você encara os relacionamentos hoje? Você olha para relacionamentos e pensa, puxa vida, eu não aguento mais ficar sozinha, é um saco, eu detesto isso, eu preciso ter alguém do meu lado? Ou, não, caramba, eu curti esse 1 ano, foi legal, muito bom, eu me conheci, eu fiz coisas diferentes, eu gosto de viver a minha solitude, mas seria interessante ter alguém do meu lado. Então é esse tipo de comportamento seu que você precisa observar para saber se você está pronta para um novo relacionamento ou se ainda é tempo de você consertar algumas coisas dentro de você. Como trazer o outro para o mesmo nível de crescimento que o seu quando vier a evolução? Bom, essa é uma pergunta de pessoas que já estão no mundo do autoconhecimento e acabam sentindo medo de que o relacionamento acabe. Mas isso é uma grande ilusão, acreditar que vai chegar à evolução, porque nós estamos em constante mudança. O tempo todo nós aprendemos algo novo, nós descobrimos algo que nós não sabíamos até alguns segundos atrás, então nós estamos, de uma certa forma, evoluindo. Mentalmente, psiquicamente, emocionalmente. E essa evolução, ela é inevitável. Agora, fato é que nós podemos ter uma evolução, embora eu não goste muito desse termo, porque parece que a gente é melhor do que os outros, e isso não é real, mas é fato que nós podemos ter uma evolução, então, direcionada, para que nós nos tornemos seres humanos melhores, para que nós percebamos a realidade ao nosso redor, na nossa frente, sem aquela limitação dos padrões emocionais desorganizados dentro de nós que nós carregamos da nossa infância. E aí quando você pergunta, como que eu vou fazer para lidar com essa evolução? Como é que eu vou trazer o outro junto? Você não traz ninguém com você. A salvação é individual. Não existe a menor possibilidade de você carregar alguém junto. Então, a escolha é sempre única e individual. Cada um de nós é um universo inteiro, sozinho. E aí vai depender da escolha do seu cônjuge, do seu marido, do seu namorado, de caminhar com você ou não. E aí o segredo é você investir cada vez mais na sua própria mudança. Tudo que você aprende, tudo que você descobre e que é útil para você melhorar a sua vida, você aplicar de fato na sua vida e não só ficar assistindo vídeos como esse. Não adianta você ficar aqui me ouvindo e sair daqui falando, nossa, eu aprendi um monte de coisa, mas você não muda nada no seu relacionamento, você não coloca nada em prática, isso não serve. Então, se chama até de obesidade mental, né? Você vai aprendendo muita coisa, mas não faz nada com aquilo, então você não consegue nem digerir mais. E aí, você começa de fato a mudar a sua vida e nessa mudança, tudo ao seu redor vai mudar. Quando eu mudo, o meu mundo muda. Então o que acontece é que essa pessoa que está com você hoje, ela vai perceber a sua mudança. Se ela tiver um interesse real em se tornar um ser humano melhor, ela vai inevitavelmente caminhar com você. Ela vai se interessar pelas coisas que você tem feito, pelas coisas que você tem estudado, ou ainda ela vai encontrar o jeito dela, mas de alguma forma ela vai melhorar. Mas pode ser também que essa pessoa perceba que isso dá muito trabalho e que ela não quer essa mudança toda, porque afinal ela vai ter que se tornar responsável por todas as coisas que acontecem na vida dela. E aí pode ser que ela desista no meio do caminho. E então, inevitavelmente, esse relacionamento se rompe, só que ao invés de você ficar sofrendo horrores porque o casamento acabou, porque o que vai ser da minha vida agora, você consegue lidar com isso de uma forma muito mais tranquila, já se preparando para um próximo relacionamento. Até porque não é saudável e nem funcional vivermos sozinhos.
É legal a gente ficar sozinho por um tempo, pra gente se trabalhar internamente, organizar as nossas emoções, ajustar tudo para poder encontrar alguém. Mas nós só podemos evoluir de fato dentro de relacionamentos. Porque o egoísmo da individualidade, ele é muito cômodo. Eu não preciso mudar nada, não tem ninguém apontando os meus defeitos, não tem ninguém exigindo nada de mim, não tem ninguém precisando que eu ceda dos meus caprichos para agradar alguém, eu não preciso fazer ninguém feliz. E isso adoece. E adoece e aos poucos te leva até o caminho da morte. Porque você perde o entusiasmo pela vida, você perde a vontade de viver. Porque quando você tem alguém do seu lado e você tem vontade de fazer essa pessoa feliz, obviamente que a gente está falando de um relacionamento legal, em que os dois têm essa coisa de fazer o outro feliz, né? Ninguém tá falando de você ficar aí sofrendo sozinho, se matando sozinho para fazer o outro feliz e o outro não tá nem aí para você. Esse é o tipo de relacionamento que tem que acabar. Então, quando você tem alguém para fazer feliz e essa pessoa também faz de tudo para te fazer feliz, a vida tem mais graça, a vida é mais colorida, você aprende mais, você melhora mais, você conquista mais coisas, você fica mais saudável. Enfim, é tudo de bom ter um relacionamento, além do que tá dentro do que a natureza espera de nós, seres humanos. Olha só que questionamento bom. Errei há muitos anos e assumi recentemente, mas ele não supera. Vale a pena o desgaste? Interessantíssimo, porque muita gente cai nessa armadilha. Se você fez algo no seu passado, em algum momento do qual você se arrepende muito, que afeta diretamente a pessoa que está com você hoje, jamais conte. A gente está falando de uma traição, a gente está falando de um segredo, de algo que não pode ser revelado, porque vai abalar as estruturas do relacionamento. Então, se você se arrependeu, se você decidiu que você não vai mais fazer isso, que você não vai mais viver com falta de ética, com falta de valores, e você vai se dedicar realmente a esse relacionamento, e a pessoa não sabe, não conte. Não contar é diferente de negar, né? Se a pessoa sabe e aí você fica negando, é meio que burrice. Mas se a pessoa nem desconfia, você não deve abrir isso de forma alguma. Por que não? Porque você vai abalar as estruturas do relacionamento. Porque aquilo que estava bom hoje, você pode e deve lidar sozinho com o seu arrependimento, porque você fez a cagada. E você tem que encontrar as ferramentas para isso, eu posso te ajudar nesse processo. Não adianta você compartilhar isso com o outro. O que você quer quando você compartilha com o outro a sua falha? Você quer o perdão, você quer a absolvição, você quer que o outro diga: ah, nossa, como você é confiável, né? Poxa, eu realmente te perdoo. É óbvio que isso não vai acontecer. É óbvio que o relacionamento nunca mais vai ser o mesmo, não importa quantos anos faz. A pessoa vai passar o resto da vida desconfiando de você, lembrando desse episódio. Então você me pergunta, vale a pena o desgaste? Aí essa resposta tem que partir de você. Mas saiba que o relacionamento nunca mais vai voltar a ser o que era antes. Então se tá pesado para você manter esse relacionamento depois de ter contado o que você fez, o que aconteceu, e é muito esforço, não faz sentido continuar junto. Essa pessoa, se ela não consegue lidar agora, na primeira briga séria que vocês tiverem, ela vai cuspir tudo na sua cara, ela vai dar um jeito de fazer algo parecido com você. Então, a cagada já foi feita, a merda já foi jogada no ventilador, agora resta você decidir se você tá precisando se esforçar demais e se você quer isso para sua vida, ou se é hora de colocar um ponto final e se preparar para, de fato, um novo relacionamento. O que fazer depois das traições? Não volta a ser como era, eu sei, mas dá para melhorar? A pessoa melhorou, está diferente. Tenta, mas eu acho pouco. Olha só, uma coisa que acontece quando existe a traição é essa quebra da confiança que é muito difícil de ser resgatada. Você pode até voltar a confiar na pessoa. Isso talvez não seja o pior. O mais difícil é você não lembrar. Não posso dizer esquecer, porque esquecer não tem como. Mas é você não lembrar no momento que vocês estão lá no quarto coisando as coisas, no momento que vocês estão tendo um momento... no momento que vocês estão tendo um momento horrível, né? Tira isso.
O difícil é não lembrar. E eu não posso dizer esquecer, porque esquecer é impossível, né? A partir do momento que você registrou essa informação, ela tá ali, você não vai esquecer mais. Mas não lembrar no momento que vocês estão lá no quarto coisinhando as coisas, no momento que você tá deitada no ombro dele na sala do sofá, no sofá da sala. Então, é muito difícil você consertar essa situação depois de uma traição. É possível? É, mas vai exigir para sempre muito esforço da sua parte. E aí você precisa saber se você está disposta a pagar por isso. Aí você até colocou, a pessoa se esforça, tenta, mas eu acho pouco. Porque agora a sua régua subiu muito. Então você naturalmente vai achar tudo que a pessoa fizer pouco, porque você sempre vai sentir que ela está em dívida com você, que ela enganou você, que ela fez algo para te prejudicar e que ela precisa fazer muitas coisas para consertar isso. Então tudo que essa pessoa fizer a partir de agora vai ser pouco para você. E aí, quando a gente fala de traição, não dá para deixar de falar do que acontece no macro, né? Pensa comigo. Você entra num relacionamento porque você quis. Pelo menos deveria ser assim hoje em dia, né? Não é mais como no passado, que a gente é obrigado a casar, obrigado a ter filho e as coisas com quem a gente não ama. Enfim, você escolhe aquela pessoa. Da mesma forma, essa pessoa escolheu você. Então, ela escolheu você. Por algum motivo, ela disse, fulana é com quem eu quero passar o resto da minha vida, ou pelo menos uns bons anos, eu quero construir algo junto. Eu escolho mostrar essa pessoa para o mundo, andar de mão dada. Legal. Então foi uma escolha consciente, a pessoa sabia o que ela estava fazendo, ninguém mandou ela fazer isso. A partir do momento que ela escolhe você, você deve se tornar prioridade dela, ok? Assim como para você, a pessoa tem que ser a sua prioridade. Isso é um relacionamento amoroso. Então a gente escolhe alguém e torna aquela pessoa nossa prioridade. É dentro desse nível de prioridade que o homem vai defender a sua mulher a qualquer custo, que a mulher nunca vai abrir a boca para falar mal do seu marido na frente de amigas, familiares ou outras pessoas, que a roupa suja vai ser lavada dentro de 4 paredes. Então, nesse nível de prioridade, pode eventualmente sair sozinho, sozinha e tal, ok, mas isso vai afetar o meu relacionamento? Como é que a minha esposa vai lidar com algo que eu tô fazendo agora? Como é que o meu marido vai encarar se ele souber o que eu tô fazendo agora? Ou seja, o outro pode saber tudo que eu tô fazendo? Se sim, a gente tem um relacionamento de confiança, de clareza. Se não, tem algo errado aí nessa história. Talvez seja a hora de terminar o relacionamento, se eu preciso fazer coisas escondido. E aí, quando a gente fala de traição, o ponto é, se o indivíduo é capaz de mentir, enganar, fazer algo que ele sabe que vai ferir a pessoa que ele escolheu para estar ao seu lado, ele é um indivíduo que é capaz de fazer qualquer coisa, de mentir, enganar, trair, passar a perna em qualquer pessoa. Porque aquela pessoa do relacionamento amoroso é a pessoa mais importante da sua vida. Se ela não é a sua prioridade, se ela não tem toda a sua confiança, ninguém mais vai ter. Então, por toda a minha vida eu conheci muitas pessoas que traíam os seus parceiros, as suas parceiras. Eu sempre trabalhei no meio de muitos homens, fui instrutora de autoescola, e aí no meio daquela galera toda, era muito comum a traição. Então eu sempre escutava as histórias deles. Você acha que eu confiava em alguma dessas pessoas? Obviamente não. Não tem como você confiar em alguém que trai quem dorme na mesma cama que você. Quem botou uma aliança no dedo e disse, você é a pessoa com quem eu quero construir uma vida. Não tem como. Se trai, se engana quem está dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto, vai fazer isso com qualquer um. Não existe familiar, não existe amigo, não existe sócio, não existe alguém que ele vá pensar 2 vezes antes de trair e passar a perna. Então, sabendo disso, você precisa decidir. Se você banca ter uma pessoa que enganou você, que mentiu pra você, se arrependeu. Pode ter se arrependido, mas isso não é garantia de que não vá acontecer novamente. Como acreditar em um relacionamento depois de ter tido várias decepções com os homens?
É engraçado, né? É a mesma coisa que perguntar assim: como confiar em um cachorro depois de ter sido mordida? Não tem muita lógica, né? É um pensamento muito infantilizado. Se os homens, num contexto geral, fossem o problema, ninguém teria relacionamentos legais. Eu sou a prova de que relacionamentos legais existem. Eu tenho dezenas ou centenas de alunos que têm relacionamentos incríveis, porque nós estamos decididos a fazer do relacionamento um relacionamento incrível. Porque nós trabalhamos as nossas dores emocionais que fazem a gente ter esse tipo de interpretação. Então, quando eu digo assim, eu não consigo mais acreditar que vai existir um relacionamento bom, maravilhoso, legal, porque eu estou ferida. Veja, eu estou ferida. Não significa que o mundo está ferido. Não significa que todos os homens são um problema. Por que será que você só se conectou com homens que não foram legais para você? Será que o problema está nos homens ou será que o problema está em você? Sabe aquela coisa que a gente ouvia quando era criança? Se todo mundo tá errado, o problema é todo mundo ou o problema é você? Basicamente é isso. Então, primeira coisa, sair do modo infantilizado de achar que o problema está nos outros, botar o pezinho no chão, ter contato com a realidade, falar assim, caramba, realmente eu acho que o problema está em mim. Então eu preciso consertar isso dentro de mim, organizar as minhas emoções, perceber o que aconteceu na minha vida, na minha infância, que eu tô carregando esses padrões de repetição que fazem eu me conectar sempre com o mesmo tipo de pessoa, que vão me ferir, que vão me magoar, porque eu tô carregando um trauma. Mas isso não faz sentido mais hoje, a partir do momento que eu entendo que o mundo é muito vasto, é muito amplo e existem todos os tipos de pessoa no mundo. Então, você se cura primeiro para você entrar num relacionamento que possa começar a melhorar. Talvez o primeiro que você entrar não seja o ideal. Mas se for um pouco melhor do que o anterior, você já sabe que você está caminhando, que você está melhorando e que as coisas vão sair do lugar. Inclusive, sobre esse tipo de posicionamento, de assuntos sobre homem, mulher, relacionamento, como encontrar a pessoa certa, eu tenho uma imersão fantástica, que é a imersão Decifrando Feminino e Masculino. Eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo. Se você quiser aprender mais sobre o posicionamento do homem, o posicionamento da mulher, o que é papel de cada um, por que é que as pessoas estão tão perdidas a nível de relacionamento, o que é que a gente pode fazer para melhorar um relacionamento, o que é que a gente pode fazer para entrar num relacionamento, essa imersão vai te salvar, vai ajudar você a ampliar sua percepção, vai trazer exercícios e possibilidades de você resolver essas questões emocionais que estão impedindo você de ter um relacionamento legal. Então clica aqui embaixo no link e faz a tua inscrição, não perde mais tempo. Não adianta só você ficar pegando dica aqui e ali e você não saber como aplicar isso na sua vida.